O cristianismo, junto com o budismo e o islamismo, é conhecido como uma das três grandes religiões do mundo, sendo o cristianismo aquela com o maior número de fiéis. Segundo estatísticas, até 2024, o número de cristãos no mundo ultrapassou 2,4 bilhões de pessoas, o que corresponde a cerca de um terço da população mundial. Como crença central do cristianismo, Jesus é venerado como o filho mais velho de Deus. Jesus encarnou em forma humana e, por fim, foi crucificado para redimir os pecados da humanidade. No entanto, o judaísmo, que é a origem do cristianismo, se recusa a reconhecer a identidade de Jesus. Para os judeus, o seu Messias ainda não chegou. Eles acreditam que um dia todos os israelitas retornarão a Jerusalém e alcançarão a felicidade eterna no reino estabelecido pelo Messias. Então, por que o judaísmo tem uma visão tão diferente sobre Jesus? Hoje vamos falar sobre a história por trás disso. Para entender a raiz das diferenças entre o judaísmo e o cristianismo em relação a Jesus, é preciso esclarecer a origem histórica entre essas duas religiões. Por volta de 2000 a.C., quando a civilização da Mesopotâmia já estava em declínio, um líder tribal chamado Abraão conduziu seu povo a partir da cidade de Ur, no sul da Mesopotâmia, passando por Babilônia, Mari e Harã, até chegar à região de Canaã, que corresponde aproximadamente à área da atual Palestina. Naquela época, os povos da Mesopotâmia em geral acreditavam no politeísmo, adorando o sol, a lua e as estrelas. Disse que Abraão entrou em conflito com seu povo por questões de fé, pois ele insistia que o Criador Supremo era mais digno de adoração do que qualquer divindade natural. Esse Criador era chamado, na época de Abraão, de Deus de Abraão. Mais tarde, no judaísmo, passou a ser chamado de Javé, no cristianismo, de Jeová, e no islamismo, de Alá. As três religiões adoram o mesmo Deus, apenas com nomes diferentes. Depois que Abraão se estabeleceu em Canaã, ele teve um filho chamado Isaque. Isaque teve um filho chamado Jacó, que teve 12 filhos. Esses 12 filhos deram origem às 12 tribos, que passaram a ser conhecidas coletivamente como israelitas, também chamados de judeus ou hebreus. Abraão, Isaque e Jacó são considerados os três patriarcas do povo judeu e os fundadores do judaísmo. No século XVIII a.C., uma grande fome atingiu Canaã, e os judeus, sem condições de sobreviver ali, migraram em massa para o Egito em busca de trabalho. Porém, a vida no Egito não foi fácil. Os egípcios passaram a escravizar e perseguir os judeus. Mais tarde, um judeu chamado Moisés, incapaz de suportar o domínio e a opressão do faraó egípcio, afirmou ter recebido uma revelação divina para liderar seu povo para fora do Egito e retornar à sua terra natal, Canaã. Quando os soldados egípcios os perseguiam, Moisés ergueu seu cajado e dividiu o Mar Vermelho ao meio. Após os judeus atravessarem, as águas se fecharam novamente, afogando um grande número de soldados egípcios. Esse episódio ficou conhecido como o Êxodo. Durante o retorno, Moisés liderou seu povo pelo deserto da península do Sinai por 40 anos. Nesse período, ele estabeleceu 10 mandamentos básicos para o povo, dizendo que se tratava de um pacto firmado entre ele e Deus no Monte Sinai, conhecido como os 10 Mandamentos. Nesse pacto, Deus afirmava que apenas os judeus eram o seu povo escolhido e que ele só firmaria alianças com eles. Desde que os judeus obedecessem aos mandamentos, Deus lhes concederia terras e descendentes prósperos. Canaã seria a terra prometida por Deus e, no fim dos tempos, Deus protegeria apenas os judeus que cumprissem o pacto. Os 10 mandamentos formaram a base doutrinária do judaísmo, deixando claro que se trata de uma religião não proselitista. Por volta de 1020 a.C., os judeus retomaram o controle de Canaã e estabeleceram o Reino Unido de Israel.
construindo em Jerusalém um templo grandioso, conhecido como o Primeiro Templo. Contudo, esse período de prosperidade durou pouco. Em 930 a.C., o reino se dividiu em dois: o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. O reino de Israel foi destruído pelos assírios em 722 a.C., e o reino de Judá foi invadido pelo Império Neobabilônico em 586 a.C. Os judeus sofreram então sua primeira destruição nacional. O templo foi destruído e esse período ficou conhecido como o Cativeiro Babilônico. 50 anos depois, Ciro, o Grande, imperador da Pérsia, derrotou o Império Neobabilônico. Com o apoio dos persas, os judeus puderam retornar à sua terra natal e reconstruir o templo, conhecido como o Segundo Templo, vivendo então um período relativamente próspero. No século I a.C., o Império Romano entrou em Canaã e se tornou o novo governante da região. Os romanos, que eram politeístas, viam os judeus monoteístas como um incômodo, e os conflitos entre ambos foram constantes. No ano 70 d.C., os romanos destruíram Jerusalém e arrasaram o templo, matando centenas de milhares de judeus e expulsando os sobrevive. A maior diferença entre o cristianismo e o judaísmo é que, além do Antigo Testamento, o cristianismo criou o Novo Testamento. Os cristãos acreditam que o Messias profetizado no Antigo Testamento é Jesus, o Filho de Deus encarnado, e que ele firmou uma nova aliança com Deus em nome da humanidade. Dessa vez, o pacto deixou de ser exclusivo dos judeus e passou a abranger todas as pessoas do mundo